Senador, a gente tem essa previsão do julgamento da cassação do seu mandato começar agora, no dia 19 de fevereiro. O senhor se arrepende de ter deixado a magistratura para entrar na política? Raquel, boa tarde. Não, claro, eu sou muito perguntado sobre isso. Eu estou aqui no Senado, estou fazendo meu trabalho. A gente está focando muito, inclusive, em projetos da segurança pública, que é uma grande demanda aqui da população. E estamos tentando resgatar aquelas pautas que são importantes para o país. Por exemplo, a pauta anticorrupção. Nós vimos recentemente as críticas graves aí da transparência internacional. Agora, claro, esse trabalho, essa política não se faz sem resistência, sem ataques, mas nós estamos encarando. Claro que nós ficamos muitas vezes chateados com algumas afirmações que são levianas e falsas, mas nós estamos fazendo o nosso trabalho, não tem arrependimento nenhum. Mas, senador, se o senhor acabar cassado, ficou uma névoa, uma mancha sobre o trabalho aí de dezenas e dezenas de investigadores de que isso estaria contaminado por um cunho político e o senhor termina sem mandato. Veja, eu tenho orgulho do trabalho que a gente fez na Lava Jato. Lava Jato foi um momento que a gente conseguiu colocar, responsabilizar efetivamente, inclusive com julgamentos, condenações e prisões, pessoas que roubaram o país. Isso são fatos inegáveis, confessado, inclusive por vários desses indivíduos, admitido pela Petrobras, admitido por várias outras empresas. A questão agora eleitoral é outra, e vamos deixar claro aqui, nós respeitamos a Justiça Eleitoral, vamos aguardar com serenidade o julgamento, mas nós temos muito claro que os fatos que são afirmados nessas ações são improcedentes, não aconteceram. Veja só, Raquel, eles começaram falando, inclusive, um monte de coisa de corrupção eleitoral, falaram de Caixa 2, não tem nada disso no processo, chegou no final, não tem nada disso no processo. E agora eles insistem nessa tese de abuso de poder econômico, no sentido que nós teríamos gastado em excesso na fase ainda não de campanha, de pré-campanha. Minhas contas na campanha foram aprovadas por unanimidade pelo Tribunal Regional Eleitoral e depois isso também confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eles, como não tem como falar da campanha e como esses fatos não foram confirmados, eles criaram essa tese lá na fase de pré-campanha, mas nós temos presente que os fatos que eles afirmam não existiu. Por exemplo, colocam lá como conta da minha campanha despesa de segurança. Eu sou o único, um dos poucos candidatos aqui no Brasil, infelizmente ameaçado pelo PCC. Inclusive, isso foi amplamente divulgado. Nós tínhamos que ter cuidado na segurança e tínhamos gastos nesse sentido. E eles colocam esses gastos como se isso me trouxesse alguma vantagem competitiva nas eleições. A questão, senador, é que o senhor demorou para se decidir. Então, o senhor gastou como pré-candidato a presidente, o senhor gastou como pré-candidato ao Senado por São Paulo e depois o senhor gastou como pré-candidato ao Senado pelo Paraná. Isso tudo foi juntando despesa. Ô Raquel, isso até é intuitivo. Quem acompanhou os fatos sabe que a desistência da candidatura, pré-candidatura presidencial, foi um peso para mim. Eu perdi, inclusive, ali apoio eleitoral, porque você tem que se explicar por que isso aconteceu. As pessoas muitas vezes não acreditavam que eu dizia, olha, o problema foi que o partido, na época, o Podemos, retirou o apoio e eu tive que mudar o meu rumo. Então, isso, na verdade, só me trouxe ônus. Depois, o Senado por São Paulo. Isso até o bom senso diz, Raquel. Eu faço um evento partidário do partido, por exemplo, em Sorocaba e em São Paulo. Qual é a vantagem eleitoral que isso me traz no Paraná? Zero, nenhuma. Então, é toda uma ficção. A gente tem a consciência tranquila em relação ao que a gente fez na campanha, fez tudo pelas regras, como se diz lá, by the books. E agora existe o quê? Uma perseguição política do PT, que se aliou a oportunistas lá do Paraná, do PL, que querem ganhar no tapetão as eleições. Falando sobre essa questão do PL, Clarice Oliveira tem uma pergunta para o senhor. Boa tarde, senador. Obrigada pela presença aqui. Senador, o senhor estava mencionando aí o PL. O senhor saiu do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro acusando uma série de irregularidades, muito indignado ali com aquele governo, dizendo ali que houve alguma grande traição do que foi proposto para o senhor. Depois, o senhor perdoa Jair Bolsonaro, dá apoio a ele na campanha presidencial, inclusive aparece em atos públicos junto com ele. E aí depois o partido do agora ex-presidente vai lá e tenta retirar o seu mandato. O senhor foi traído 2 vezes por Jair Bolsonaro, na avaliação do senhor?
Larissa, até onde eu tenho presente, essa iniciativa são de pessoas do PL do Paraná. Inclusive o candidato que perdeu nas eleições, que tinha todo um aparato, era deputado, tinha todo o aparato vinculado ao seu gabinete, que lhe dava uma série de vantagens. Então, vamos dizer assim, se vamos computar esses valores gastos anteriormente à campanha, e muitos deles em eventos partidários, que nem era despesa de pré-campanha. Mas o PL do Paraná é o PL, senador. Do gabinete de deputado. O PL do Paraná é o PL, senador, e Jair Bolsonaro é hoje o principal expoente do PL. Ele podia ter dado o comando para tirar esse processo contra o senhor. Bem, como eu disse, até onde eu tenho presente, a iniciativa são deles lá do Paraná, oportunistas que se aliaram ao Partido dos Trabalhadores, que tem uma sede de vingança. Mas, senador, aliás, eles já estão negociando quem vai ficar no seu lugar, senador. Até o próprio PT diz que faz isso pelo que a gente fez na Lava Jato. O julgamento do senador Sérgio Moro, que pode ter o mandato cassado, foi incluído na pauta de julgamentos no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. O processo foi liberado pelo relator, o desembargador Luciano Falavinha, alertando que a data do julgamento poderá ser marcada pelo tribunal na primeira data possível, que na prática deve ser no próximo mês. Sérgio Moro é alvo de ações protocoladas pelo PT e o PL na Justiça Eleitoral. Acusado de abuso de poder econômico pela suposta realização de gastos irregulares no período de pré-campanha em 2022. Um ano antes, Moro estava no Podemos e realizava atos de pré-candidatura à presidência da República com gastos de aproximadamente R$2 milhões. A seguir, deixou o partido e passou a fazer campanha para o Senado, o que, segundo a acusação, configura desvantagem ilícita em favor dos demais concorrentes ao cargo, desequilibrando a disputa. Em dezembro do ano passado, o Ministério Público Eleitoral do Paraná defendeu a cassação do mandato do senador por excesso de recursos financeiros. Segundo a defesa do senador, gastos de pré-campanha à presidência não podem ser contabilizados na campanha para o Senado, uma vez que um cargo é de votação nacional e o outro somente no Paraná. O julgamento depende da nomeação de um novo juiz para completar o colegiado. O Tribunal Superior Eleitoral deve analisar uma lista tríplice. Depois, o presidente Lula deve definir a escolha. No caso de eventual cassação, caberá recurso ao Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Se a condenação for mantida, novas eleições para o Senado deverão ser convocadas no Paraná. O que pode acontecer é tanto a perda, do mandato de Sérgio Moro, como também ele pode ficar ficha suja, ou seja, inelegível pelos próximos 8 anos, então até 2030. Isso porque, corre um processo movido pelo PT e também pelo PL contra o ex-juiz e ex-ministro, que diz o seguinte, que ele teria abusado durante a última campanha eleitoral do poder econômico. Eles dizem o seguinte, os partidos, que o ex-juiz, atual senador, ele teria feito gastos excessivos antes da campanha formal, desequilibrando a disputa, então, ao Senado. Frente no Paraná, o Tribunal Regional Eleitoral agendou para o dia 19 o julgamento que pode cassar o mandato do senador Sérgio Moro. O ex-juiz da Lava Jato é acusado de abuso de poder econômico nas eleições de 2022 e o vento não tem soprado favoravelmente ao atual senador, Ângelo Sfayer? Bom dia para você. Muito bom dia a você e a todos. Temos já um parecer favorável do Ministério Público Eleitoral pela cassação do mandato do senador, e esse julgamento deve acontecer daqui a 3 semanas. Uma decisão do desembargador Luciano Carrasco Falavinha, publicada ontem, determina que esse julgamento aconteça na primeira data possível. Os julgamentos por aqui acontecem sempre nas segundas-feiras. A pauta da próxima semana já havia sido publicada sem o julgamento ou sem a ação envolvendo o ex-ministro, e no próximo dia 12 é segunda-feira de carnaval, portanto a data mais provável de julgamento é daqui a 3 semanas, no dia 19 de janeiro. Moro é alvo de 2 ações protocoladas por PT e PL, ações que correm unificadas na Justiça Eleitoral, e os partidos acusam Moro de abuso de poder econômico nas eleições do ano passado, aliás, do ano retrasado, eleições de 2022. Em dezembro,
Agora, ao acolher parcialmente as denúncias, o Ministério Público Eleitoral do Paraná emitiu parecer favorável à cassação do senador, ou seja, viu elementos suficientes nas acusações que justificariam a cassação do mandato de Sérgio Moro. Quando ainda estava no Podemos, Moro realizava atos de pré-campanha para concorrer à presidência da República. Mais tarde, quando essa candidatura derreteu, o ex-juiz deixou o Podemos, se filiou à União Brasil, dessa vez para tentar uma vaga ao Senado pelo estado do Paraná. Importante lembrar que em 2022 o teto de gastos estipulado pelo TSE era de R$ 3.176.000 para campanhas ao Senado, e apenas na campanha à presidência, ou na pré-campanha à presidência, o Podemos informou que gastou quase R$ 2 milhões, ou seja, o entendimento é que Moro extrapolou o limite de gastos na campanha, somando o dinheiro investido pelo Podemos na pré-candidatura e o dinheiro investido pela União Brasil na campanha ao Senado. Mas, Rovai, vamos lá falar sobre o Sérgio Moro. Julgamento já tem data marcada, o julgamento que pode cassar o mandato de senador do ex-juiz Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato, algoz do presidente Lula, que o prendeu por 580 dias, ex-ministro da Justiça do Jair Bolsonaro, agora pode perder o seu mandato de senador. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná já marcou o julgamento para o dia 19 de fevereiro. O Sérgio Moro é acusado de abuso de poder econômico durante a pré-campanha eleitoral de 2022. Ele que ia sair candidato a presidente da República pelo partido Podemos, e aí fez uma série de eventos, lembra, Rovai, aquele evento de afiliação dele, uma série de campanha mesmo durante aquele período, e aí no final do prazo ele mudou de partido para o União Brasil e acabou sendo candidato a senador. Então, o PL do Paraná e a coligação Brasil Esperança, do PT, PCdoB e PV, entraram com um pedido de cassação por conta de abuso de poder econômico, ou seja, ele gastou muito mais na sua pré-campanha, na sua campanha, do que os outros candidatos ao Senado gastaram, ou seja, foi uma disputa desigual. E agora, esse julgamento, que será no dia 19 de fevereiro, vai começar nesse dia, mas pode se estender, porque pode ter pedido de vista. Serão 6 desembargadores que vão estar no julgamento. Em caso de 3-3, o presidente vota. O presidente Lula vai nomear o desembargador que deve participar do julgamento. É uma lista tríplice que é apresentada pelo Tribunal Superior Eleitoral, e o presidente Lula escolhe dessa lista quem vai ser o desembargador do TRE do Paraná, que vai participar desse julgamento importante aí, então, com todos os holofotes. O preferido para ser indicado é o advogado José Rodrigo Sade, Rovai. E o Sérgio Moro nega, em depoimento em dezembro no TRE do Paraná, ele diz que não obteve vantagem, e além da vantagem de abuso de poder econômico, Rovai, há indício de corrupção, porque o escritório de advocacia do seu suplente foi contratado durante a pré-campanha por R$1 milhão por 4 meses. Então, além do abuso de poder econômico, há ainda esse indício, contratar o suplente por R$1 milhão, um escritório que não tinha, inclusive, experiência em direito eleitoral. A expectativa é que, se o Sérgio Moro não for cassado no TRE, ou mesmo se for no TRE, a defesa entrará com um pedido de recurso e vai chegar à instância superior, que é o TSE, onde advogados eleitorais acreditam que o senador deve perder o seu mandato. Rovai. Eu acho que a casa... Você lembra que você tem uma direita, uma cunhada russa, né? Ela achou a expressão mais sensacional que a gente tem aqui é a casa caiu. A casa caiu, ela ri. A casa caiu. A casa caiu para você, Marreco de Maringá. Caiu feia a casa. Porque imagina para um gringo, né?
Você fala, a casa caiu, ele olha, ele fica imaginando a casa desmoronando, né, velho? Ele não consegue entender, é uma metáfora. E é dessas metáforas da vida que a casa caiu grandão para o Marreco de Garingá, ele vai morrer engasgadão. Eu acho que o destino do Moro está selado, né? Não tem muito que esperar do Moro, Dri, numa situação dessa. Se ele escapar aí no Paraná, ele roda no Supremo Tribunal Federal. É o destino selado. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou nesta quinta-feira, dia 1º de fevereiro, a lista com os 3 nomes de advogados cotados para uma vaga de integrante titular no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. A lista é composta por Graciane Aparecida do Vale Lemos, José Rodrigo Sade e Roberto Aurixio Júnior. O escolhido deverá participar do julgamento que pode levar à cassação do mandato do senador Sérgio Moro. Agora cabe ao presidente Lula, desafeto e adversário político de Moro, a escolha de quem vencerá a disputa pela vaga. A expectativa é que isso ocorra nos próximos dias, antes do feriado de Carnaval. O desembargador Luciano Carrasco Fala Vinha Souza, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, liberou na segunda-feira, 30 de janeiro, as 2 ações que podem levar à cassação do senador Sérgio Moro. O julgamento foi marcado para 19 de fevereiro. A decisão pode sair no próprio dia ou se prolongar por outras datas. O julgamento pode ainda ser interrompido por pedido de vistas. As ações que pedem a cassação de Sérgio Moro são movidas pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e pela Federação Brasil da Esperança, composta por PT, PCdoB e PV. Se for condenado, o ex-juiz da Operação Lava Jato perde o mandato no Senado e pode ficar inelegível. Você acaba de ver, o empresário e ex-deputado Tony Garcia e a Polícia Federal acusam Moro e a Lava Jato de basicamente torturar empresários para conseguir acordos de delação premiada. Eis que o novo Procurador-Geral da República, membro do Ministério Público, lógico, irritou o próprio Ministério Público e a mídia lavajatista e morista, que não adianta. O Globo, Folha de São Paulo, Veja, Estadão, eles não desgrudam da Lava Jato e do Moro e ficam tentando aí, sempre de alguma maneira, passar o pano para o que fez Sérgio Moro. E o que fez Sérgio Moro e o que fizeram os procuradores da Lava Jato, liderados por Deltan Dallagnol. Basicamente, foi torturar os alvos, inclusive os proprietários das empreiteiras, para que eles confessassem. Claro que muitos deles, provavelmente todos eles, estavam envolvidos em algum nível de corrupção. Sim, é verdade. Mas se formos pegar, por exemplo, o caso de Léo Pinheiro, da empreiteira OAS, que comprou da Bancop o prédio onde ficava o triplex do Guarujá, que foi atribuído por Moro a Lula como propina por atos de corrupção indeterminados, esse processo de pressão contra empresários como aquele foi feito de uma maneira a falarem aquilo que a Lava Jato queria e aquilo que o Sérgio Moro queria. Por conta disso, o STF vem anulando as delações e os acordos de delação premiada das empresas, os acordos de leniência, na verdade, das empresas envolvidas no processo,
porque tudo isso foi obtido sob coação dos diretores das empresas. Então, Marcelo Odebrecht, o Léo Pinheiro e tantos outros confessaram coisas que, se não confessassem, eles ficariam presos. Em alguns casos, como no caso do Léo Pinheiro, aquele que acusou Lula, ficariam presos pelo resto da vida. Eis que o STF, que quer passar a Lava Jato a limpo por ação de Gilmar Mendes e de Alexandre de Moraes, eles pediram para que o Lula indicasse um procurador que ajudasse a passar limpo o Brasil, ou seja, colocar o Bolsonaro na cadeia e denunciar e expor a Lava Jato e reverter os feitos criminosos da Lava Jato, como o de levar Lula para a cadeia por quase 2 anos sem ter uma prova sequer contra ele. Note-se que hoje a gente vê o Bolsonaro, por exemplo, demorar tanto tempo para ele ser sequer denunciado pela Procuradoria-Geral da República, e agora todo o cuidado que o novo PGR está tendo para denunciar o Bolsonaro, tudo isso se deve ao fato de que é preciso muito mais prova do que se tem até aqui para colocar alguém na cadeia. E no caso, o que eles estão fazendo com o Bolsonaro, apesar do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o antecessor de Gonê, ter descumprido, ter prevaricado de não denunciar o Bolsonaro, veja que a nova PGR já anunciou que nas próximas semanas vai denunciar o Bolsonaro por conta de já ter provas contra ele pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Mas tudo com muito cuidado. No caso das empreiteiras e da prisão do Lula, a Lava Jato fez tudo de qualquer jeito. O Lula visitou o triplex, prende o Lula. Não é? Então é isso que a PGR não quer fazer, mas a PGR começou a reverter, por exemplo, acordos de leniência, porque quando é pessoa física é delação premiada. Quando é a empresa que faz um acordo, oficialmente a empresa confessa crimes tal, e tem um acordo para pagar pelos crimes, né, devolver o dinheiro tal, esses acordos foram fechados, segundo o STF, de uma forma irregular. Foram forçadas as empresas a fazerem esse acordo e muitas vezes invadindo aquilo que é o direito, não é? O direito de uma empresa, de uma pessoa física. Então o STF decidiu que vai anular esses acordos de delação e o PGR tem atuado em consonância com o STF. Então ali tem Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, não é? Agora você vai ter outros ministros ali, Zanin, Dino, todos que sabem o que a Lava Jato fez nos verões passados.